Tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral, também vai pegar você. Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Senta Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, no programa de hoje a gente vai voltar a falar sobre o MBA lá da PUC do Rio Grande do Sul. A aula de hoje é time de vendas, recrutamento, treinamento e avaliação de vendedores. E por que eu comecei o podcast hoje cantando a música lá do Tijuana, se eu não me engano? Se você não sabe, se você é cringe assim como eu, velhinho, e conhece o filme Tropa de Elite, sabe que essa era a música de abertura, fez sucesso pra caramba ali no início dos anos 2000. E o cara que inspirou o Capitão Nascimento é um policial do BOPE, um ex-capitão do BOPE, que chama Rodrigo Pimentel. E ele era o professor de uma das aulas, junto com o Cristiano Cisfino. Provavelmente pronunciei errado, então foi mal aí, Cristiano. Enfim, eu já assisti uma palestra ao vivo com o Rodrigo, na época eu trabalhava na ADP. Ele, obviamente, tem essa cultura um pouco mais militar, e quem curte estratégia sabe que as estratégias militares elas são muito utilizadas no meio corporativo. Estratégia de conquista de cliente, de dominação de território. É óbvio que uma empresa não vai matar o cliente nem o concorrente, mas o tipo de pensamento, a forma como você interage, como você cria o pensamento de dominar o mercado, então tem convergência. Por isso é comum que livros de estratégia militar sejam utilizados com paralelo para a estratégia corporativa. Um dos exemplos é o livro que eu falei semana passada, o livro Vermelho de Vendas, que é do Gitomer, que é um livro de vendas, e tem o livro Vermelho, que é um livro de estratégia militar do Mao Tse-tung da China comunista. Então você consegue perceber que há essa correlação, não correlação, mas essa relação entre o mundo corporativo e as estratégias militares. Então foi bem legal a palestra que eu tive com ele. Em relação à aula, eu não sei exatamente se era se ele estava no lugar ideal, pensando em recrutamento, em treinamento. Apesar de uma força especial, uma força de elite precisar ser super treinada, eu não sei se eu curti mais ele na palestra do que na aula. Mas enfim, ele trouxe algumas coisas legais. Ele começa com o conceito de estratégia, do inglês strategy, do francês estratégia. Enfim, se você viu o filme, você vai lembrar dessa parte. Ele vai falar um pouco sobre o conceito de estratégia, de por que é importante que quando você vai contratar, montar uma equipe comercial, você vai treinar, você tem que ter uma estratégia definida para que você consiga escolher melhor. É mais fácil escolher uma boa peça quando você sabe o que você vai fazer com a peça. Então é mais fácil escolher uma pessoa com as características se você entender exatamente o que você quer daquela pessoa naquele momento. Aí quando ele vai falar, quando ele pensa no treinamento da equipe, como levar a mensagem para a equipe quando há uma missão, e aí a missão militar, por exemplo, a conquista de um território, a missão da área comercial, a conquista de novos clientes. É muito importante, você tem que levar em consideração quantas vezes eu já falei de propósito desde que eu comecei a fazer o podcast. Ele diz que a gente tem que responder 4 perguntas, a gente como líder, quando vai passar para a equipe. Então por isso que é importante na parte de treinamento, enfim. O que fazer, quando fazer, onde fazer, para que fazer. Aí ele vai dar o exemplo, quando o Papa veio para o Brasil, se você viu o filme, você vai lembrar dessa cena, que era difícil você convencer os liderados da importância da missão, porque não fazia muito sentido. Você não consegue dar propósito real para aquilo. É mais ou menos a mesma coisa quando você vai treinar a tua equipe comercial, quando você define uma meta, uma estratégia. Se não há propósito, é mais difícil que as pessoas comprem a tua ideia. Por isso o propósito é tão importante quando você pensa em ter uma equipe comercial de alta performance. Isso não só para a equipe comercial, cara, para a tua empresa de maneira geral. É muito importante ter propósito para que as pessoas comprem a tua ideia. Ele vai falar do conceito de estratégia flexível. Isso é importante porque se você tem uma estratégia só, definida, que é daquele jeito, é uma abordagem só, é mais difícil de mudar. E a gente sabe que no meio do caminho pode ser necessário mudar a estratégia.
Ele vai falar do princípio das operações especiais, aí pensando no foco militar. Aí ele vai falar de uma pirâmide invertida. Ele mostra uma pirâmide invertida, em que uma estratégia ou princípio tem que ser simples, ele tem que ser... Aí ele vai falar de repetição e segurança. Repetição é treinamento, você tem que fazer várias vezes, testar várias vezes antes de ir para o campo de batalha de verdade. Tem que ser surpreendente, tem que ser rápido, tem que haver determinação. Esses são os princípios das operações especiais, ele falando da polícia. Aqui o BOP aqui no Rio de Janeiro. Mas você pode levar isso para dentro da tua organização também. Quando você vai passar a meta para o teu time, ela tem que ser simples. Tem que ser fácil de entender. Eu já trabalhei em lugares que era impossível você saber se tinha batido uma meta ou não. Tinham tantos cálculos que meio que você entregava na mão de Deus. No sentido que são muitos produtos, aí você tem uma meta para cada tipo de produto. Cara, às vezes é melhor. Se vender, vendeu. Se não vender, paciência. Ele vai trazer o perfil do profissional. É muito simples a forma como ele traz esse perfil, mas beleza. Perfil comum, que é o profissional normal, que vai pagar conta, enfim, que trabalha pelo dinheiro, e o profissional de elite. O profissional de elite ele vai ter a pirâmide de Maslow invertida naturalmente. É um cara que pensa que o sonho é a prioridade máxima. É óbvio que esse cara já tem as prioridades básicas resolvidas. Ele não trabalha só pelo dinheiro. Um profissional de elite ele trabalha porque ele entende que ele tem um objetivo para entregar e o trabalho dele é mais do que ganhar dinheiro. Então isso é importante quando você pensa num profissional de elite. Como eu disse, não gosto desse tipo de resumo muito simples. O perfil é isso ou aquilo. Eu não gosto porque a gente está falando de gente. E se tem profissional que é de elite que às vezes vai performar mal. E se tem um profissional mais regular que pode nunca ser o cara que entrega o melhor resultado, mas ele sempre bate meta. Ou está sempre muito pertinho da meta. Que é um cara que você pode contar. Enfim, então eu não gosto muito de só 2 perfis. Não gosto. Mas enfim, é o que ele traz, então trago para vocês aqui também. Fica no teu critério de se concorda ou não. Uma coisa que ele vai trazer que é legal, de novo, muito voltado para propósito, é importante que haja o sentimento de pertencimento. Pertencimento no sentido de, sabe quando você trabalha numa empresa e você odeia o que você faz? Ou você odeia o seu chefe, ou você odeia o seu produto? É isso, você não se sente como parte da empresa. Isso explica um pouco de por que as empresas estão mudando a estratégia de comunicação com os colaboradores. Pega colaborador, não mais funcionário. Isso é uma forma de trazer uma imagem um pouco diferente na percepção das pessoas que trabalham na empresa. Isso é muito importante, porque o teu funcionário, o teu colaborador, ele é o teu primeiro cliente. Se ele não está convencido, se ele não está comprado contigo, dificilmente ele vai vender para o teu cliente. E a primeira oportunidade ele vai embora. Por isso que tem muito turnover nas empresas, porque não se tem um sentimento de pertencimento. Por isso não se tem esse sentimento de dono do negócio, sabe? É muito normal, é muito comum um líder dizer que você tem que se sentir dono, mas ele não te dá autoridade, não te dá responsabilidade, nem te premia quando você é dono. Então não faz sentido, né? Ele vai falar sobre a importância de escolher equipe. E aí, de todas as coisas que ele fala, uma que é importante, que eu concordo, você tem que... A pessoa não precisa necessariamente ser a melhor tecnicamente, mas ela tem que ser a mais motivada possível. Só motivação não adianta porque um burro motivado só faz merda. Mas uma pessoa muito inteligente, com muitos skills, que não é motivada, dificilmente ela vai entregar resultado, especialmente porque trabalhar na área comercial, cara, é não atrás de não. É mais derrota do que vitória. Então é importante que haja motivação. De novo, motivação, e é legal você estar ligado com propósito. O propósito da pessoa ele tem que bater com o propósito da tua empresa, com o propósito do que você faz. Se o teu propósito é mudar a vida através de alguma coisa, transformar a vida das pessoas, é importante que essa pessoa tenha um propósito parecido, porque fica mais fácil. Ele vai falar o Pimentel vai falar de rito de iniciação. Quem viu o filme lembra lá dos treinamentos quando ia se escolher, ou o que você vai fazer, que é o onboarding, que eu acho que é muito importante. Não precisa ser como no filme, não precisa... obviamente, não é pra você bater no seu profissional,
mas é legal que você já comece a dar a identidade da companhia pro cara no primeiro dia, para ele entender qual é o ritmo e qual vai ser a pegada a partir dali. Ele vai falar sobre liderança na elite, e aí uma das coisas que eu peguei que eu achei legal é o simbolismo. Isso é muito comum no meio militar, né? Você tem símbolos, identificações que mostram que você, sei lá, medalhinha, que mostra que você participou de tal coisa. Isso é importante na área comercial também, que existam símbolos de o cara que bateu meta, que seja espalhado para a companhia que o cara entregou conta nova, que a cada tanto tempo de empresa você ganha, sei lá, um troféuzinho, alguma coisa para colocar na sua mesa. Muita gente não percebe quão importante é isso. Às vezes isso dá mais motivação pro funcionário do que grana. É pra você pagar mal o seu funcionário, mas não necessariamente é dinheiro que precisa para você motivar um profissional. Enfim, essas foram as 2 aulas do Pimentel. Eu admito que não... especialmente pensando em recrutamento, não foi o que eu mais gostei, nem em treinamento, de verdade, achei que foi muito superficial. Eu particularmente vou dar minha opinião sobre... Não, vamos falar da terceira aula e eu falo um pouco de como eu acredito que tem que ser o recrutamento, treinamento, enfim. Na terceira aula lá com o Cristiano, uma coisa que é legal que ele vai dizer que para contratar é importante que esteja claro a estrutura que você tem, as metas que você tem e onde você quer chegar, para saber o que você precisa, qual é o tipo de perfil de profissional que você precisa ter e qual é a capacidade de entrega, tanto da tua equipe quanto das pessoas que vão entrar, levando em consideração que há um tempo entre a contratação e o início de entrega de resultado. Especialmente se você trabalha em vendas complexas, assim como eu. Dificilmente um profissional entra hoje e já vende hoje. A empresa onde eu trabalho hoje, eu levei acho que 2 meses para fazer minha primeira venda. Então, enfim, pode levar tempo, pode levar até bastante tempo para você começar a performar. Um conceito que o cara vai trazer, o Cristiano, é que a força de vendas tem que ser desafiada. Isso é importante. Mas é mais importante entender que o desafio ele tem que ser mensurável e tem que ser atingível. Não adianta colocar uma meta que não dá pro cara chegar. Não adianta, porque se ele perceber, não dá pra pensar que o vendedor é burro. Se ele perceber que tá muito longe, ele nem se dedica, porque é mais ou menos a mesma coisa que, eu quero morar numa cobertura no Leblon de 50 milhões de reais. Eu já sei que eu não vou conseguir, então nem quero. Tá muito longe. É melhor ter metas que sejam mais próximas, sabe? Aqui, ó, tá mais na mão. Se o cara ele tem condições de vender 100 mil, bota 120. É um desafio, mas tá pertinho da capacidade de entrega do cara. E isso você tem que considerar o que você provê pro cara para ele entregar. Então, achei isso muito legal. Aí ele vai falar um pouquinho de recrutamento e seleção eficiente. Aí, bom, é básico, muito simples, né? Você tem que ter a descrição dos cargos, tem que ter uma boa triagem, que é muito difícil de fazer. Se você encontrar uma boa empresa de recrutamento que consiga ter boa captação de currículos, cara, você já sai muito na frente, porque é muito difícil captar. Você recebe 50 currículos e 40 não fazem sentido. Ou o cara é muito qualificado, ou o cara é muito pouco qualificado para a vaga. É muito difícil alguém que demete isso lendo no currículo em 5 minutos, não precisa nem conversar com o cara. Atrair talentos é importante, então ter uma marca forte, uma empresa com uma marca forte faz com que as pessoas queiram trabalhar na sua empresa. Isso é muito difícil de fazer. A gente não tem o potencial de ser um Google, ou um Facebook, ou, sei lá, uma Microsoft, uma SAP. A maioria das empresas não tem esse potencial, então é mais difícil. Isso não tem o que fazer. Mas é importante que você trabalhe para atrair talentos. E tem que desenvolver técnica de seleção para você escolher o melhor profissional possível. Aí ele vai trazer um acrônimo que é legal, que é o PEGADA, que você tem que identificar na pessoa que você vai contratar se ela tem paixão, se ela é entusiasmada, se ela é generosa, se ela tem ambição, didática, se é humilde e se é uma pessoa autodisciplinada. Difícil identificar isso tudo numa entrevista de emprego, de verdade, mas tem técnica para isso. Ele vai falar sobre tipos de entrevista, né? Não estruturada, que é um bate-papo, e aí até as mais estruturadas, que você tem perguntas mais fechadas ou comportamentais. Eu acho que você tem que fazer meio que um misto. Você tem que ter uma parte da entrevista estruturada, com perguntas objetivas, porque assim você consegue comparar de maneira objetiva os candidatos. Então, quanto tempo de carreira, quantos anos você já trabalhou em tal empresa,
quantas empresas você trabalhou, quanto tempo você ficou na última empresa, nas empresas que você trabalhou, quais anos você bateu meta. É difícil o cara falar a verdade, mas aí tem as técnicas. Beleza, então me dá o nome do teu último chefe. Se eu ligar pra ele, o que ele diria de você, por exemplo? E aí você questiona, tenta falar com outros profissionais, mas mesmo assim é difícil. Você tem que tentar investigar. Pô, quais clientes você vendeu? Qual era a tua meta? Qual era teu ticket médio? E aí você vai cruzando perguntas pra ver se o cara tá mentindo ou não. Mas mesmo assim é difícil. E aí uma coisa legal, um dado que o cara traz que é interessante, é que 70% das vendas são perdidas pelo atendimento. Seja pela qualidade, pela falta de simpatia, pela falta de preparo. E aí é legal de entender a importância de um bom recrutamento e, mais do que isso, de um bom treinamento e um bom acompanhamento. Então vamos lá. A minha opinião sobre essa questão de treinamento, de recrutamento, enfim, o que eu acho? Recrutar é muito difícil. Você tem que conversar com várias pessoas. O ideal é que tenham camadas de entrevista. Então vai falar com o RH, vai falar com o gerente, depois vai falar com o diretor, para que você tenha pelo menos 2, 3 opiniões sobre aquela pessoa. E é importante definir exatamente o que você quer do profissional, e ele tem que estar confortável. Só que não adianta perguntar pro cara: pô, mas você quer realmente fazer isso? Pô, o cara, se ele estiver desempregado, então o cara tem boleto pra pagar, cara. Então o cara vai falar que quer, vai ficar ali 2, 3 meses e depois vai embora. Diferente, por exemplo, de quando você traz alguém já empregado, que aí as perguntas podem ser um pouco mais honestas, do tipo, podem ser mais honestas, não mais diretas. Expondo a dificuldade do cargo, porque o cara tem que saber se ele tá largando o emprego de onde ele tá, pra onde ele tá vindo. Mas ainda assim o cara pode estar mal lá e mesmo assim aceitar. Enfim, eu não gosto muito desses pensamentos em pequenas caixinhas, não gosto. Acho que é muito... Toda vez que você simplifica algo que é complexo, a tendência é que esteja simples e errado. Então eu não gosto. Tudo que é complexo normalmente vai ter uma explicação complexa também. Então é isso. Não é ruim a aula, mas de longe não foi a aula que eu mais gostei. Talvez tenha sido uma das aulas que eu menos tenha gostado. Mas e aí? Acho que vale a pena, sim. Ainda assim vale a pena o MBA. De todas as aulas que eu assisti, tem muitas aulas que são incríveis. Incríveis. Essa, menos incrível, eu diria. Beleza? Aquele abraço.